Nós estamos estudando Josué capítulo 2. É uma bênção ver como o Senhor dirigiu os espias para entrarem naquela terra de Jericó de maneira sorrateira, ou seja, de mansinho, de fininho, secretamente, e a Raabe os ajudou. E a Raabe foi justificada pela fé, não pela mentira, mas pela fé. A gente tem enfatizado isso. Deixa a mentira de Raabe com Deus, tá bom? Quanto a você, nunca minta. Nós temos a plena convicção que se ela não mentisse, Deus daria um escape para aqueles espias. Mas a gente não vai desmerecer a fé dela. A mentira, isso é com Deus, mas a fé dela foi verídica, foi verdadeira, genuína. E nós vamos ver nessa terceira parte desse estudo do capítulo 2, como a fé dela foi pura, genuína. Ela guardou o melhor momento para liberar os homens do rei de Jericó, e ela guardou o melhor momento para liberar os espias, e agora os espias aguardaram o melhor momento para se verem livres dos seus perseguidores. Então tem tudo a ver com o timing, o momento certo de fazer as coisas. E agora eles entendem que é o momento deles voltarem para o outro lado do Jordão, para poderem relatar para Josué. Tem uma curiosidade aí, seu Jonas, seu Joãozinho, Ronaldo, seu João Mendes, da Natânia, seu José, que é pastor também, o Neto, o Felipe, o Rafael e a Gabriela, e a Deise também. Tem uma dúvida que talvez, e aí dele, quem sabe vocês podem responder. A Val também. A Val é a cereja do bolo. Então, ele não estava do outro lado do Jordão? Os espias não estavam do outro lado do Jordão? Confirma isso? Eles estavam do outro lado do Jordão, todo o povo. Então, eles atravessaram o Jordão para poder ir para Jericó. Então, a minha dúvida não é uma dúvida da palavra de Deus, mas será que teria alguma dificuldade de atravessar o Jordão? Uma coisa para pesquisar aí, né? Porque quando eles atravessaram o Jordão, eles precisaram de um mover de Deus para colocar a planta do pé e o Jordão abriria. Mas como é que os espias passaram? Então, nunca obtive essa resposta. Será que a Val, que ficou por último aí? Será que tinha uma ponte? Se tinha uma ponte, qual é o problema de atravessar? Será que foi numa outra época? O rio estava com Val? É Val. Val com U, tá? Não Val com L. Val com U quer dizer lugar de água rasinha. Então eu não sei. Não, pastor, mas vamos dizer que aqui é 2 espias, né? 2 espias. Dá para nadar? São homens jovens, né? Certo. Enquanto vai passar todo o povo, aí tem família, tem carroça, tem... Certo. Uhum. Nada que uma jangadinha ali não resolva, né? 2 pessoas. Tem base sim. 2 homens só. E ali tinha criança, tinha animais, né? Precisava. Não sabemos a resposta, mas está aí para a gente pensar. Pensar não é pecado. O que não pode é duvidar da palavra de Deus. Então os espias aguardaram o melhor momento para se verem livres dos perseguidores. Versículo 17, alguém pode ler? Disseram-lhe os homens: desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar.
Tem que ligar com 18, né? 18 também. Se, vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlata à janela, por onde nos fizeste descer, e não recolheres em casa contigo a teu pai, a tua mãe, a teus irmãos e a toda a família de teu pai. Nós podemos dizer que a salvação é fácil, mas podemos dizer também que a salvação é detalhada. Ou seja, Raabe vai ser salva? Vai. Isso aqui já está combinado. Ela vai ser salva. Mas ela tem que fazer a parte dela também, porque Deus não vai recolher cada parente na casa deles. Eles vão ter que se agregar numa casa só. Isso aqui já mostra que, muito provavelmente, Raabe não morava com a família. Mesmo porque ela é uma prostituta, não é um ambiente assim, não é um ambiente agradável uma família morar num bordel, por assim dizer. Então a Raabe parece que tinha sua vida aí independente. Mas ela queria a salvação de toda a casa dela. A palavra de Deus quase sempre, ou sempre que fala casa, ela não está falando uma casa, um edifício, ela está falando uma família. Então, ser salva toda a casa de Raabe quer dizer toda a família dela. E os homens disseram para Raabe que eles salvariam, mas ela tinha que cumprir algumas exigências. E quais eram as exigências? Eles juraram salvá-la, mas aqui eles colocam a exigência. Quando nós entrarmos aqui na terra, não são os 2 espias que vão salvá-la, é o exército, é o povo. E eles vão ter que sinalizar, Raabe vai ter que sinalizar para o exército de Israel onde ela está. E essa sinalização se daria com um fio vermelho, na verdade uma corda, né? Uma corda vermelha que descia pela janela. A palavra de Deus não brinca em serviço. Quando ela fala uma bezerra vermelha, uma corda vermelha, muitas coisas vermelhas, você já sabe qual é o significado disso, né? Qual é o significado? Sangue. Isso prefigura a salvação que há no sangue, ou na morte de Cristo Jesus. Então, ao colocar aquela corda ali, certamente a palavra do Senhor, o próprio Deus, ele trabalha com sombras, com figura, ele está jogando esse simbolismo lá para frente. Da mesma maneira como Raabe e toda a família seria salva, seriam salvos por essa corda, nós também somos salvos pela corda da salvação que há em Cristo Jesus. Com a morte de Cristo Jesus, representada aqui com escarlata, ou seja, o sangue de Cristo Jesus. E também eles falaram que eles não iam recolher a família dela. Ela tinha que fazer isso. Ela tinha que recolher o pai, a mãe, as irmãs, os irmãos e colocar todo mundo na casa dela, porque é dali que viria a salvação. Isso também tem algum significado importante. Primeiro, de buscarmos os nossos familiares. Pode ser que eles não entrem na arca, pode ser que eles não queiram entrar na casa de Raabe para serem salvos, mas é a única maneira de serem salvos. Deus está dando essa oportunidade para a família de Raabe, porque Raabe já tem a salvação garantida, é só ela ficar lá na casa dela. Mas agora Deus está dando para ela a oportunidade de salvar toda a família, trazendo a família para a casa dela. Versículo 19. Qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes. Mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa cai sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser mão. É claro que aqui é uma salvação
de um perigo iminente, um perigo que vai vir, um exército que vai destruir, uma muralha que vai cair, então é uma salvação física. Mas você não pode também descartar o ensino que aqui é uma salvação espiritual também, porque para fazer isso é porque eles creriam na palavra de Deus. E eles estão isentos de qualquer responsabilidade se eles saírem da casa. Assim também como Noé, que convida, com a pregação dele, ele convida as pessoas para virem para a arca. Ele não tem responsabilidade nenhuma para com aqueles que não entrarem para a arca. O atalaia, em Ezequiel capítulo 3, eu acho que é isso. O atalaia é aquele que ficava em cima de uma torre, avisando que, quando ele viu uma poeira lá de cavalos e um exército vindo, ele já alarmava, ele já falava para toda a comunidade ali: inimigos. Então ele tinha que avisar. Se ele avisasse e ninguém quisesse dar bola para o aviso dele, o problema é deles. Agora, se ele não avisasse e o exército inimigo entrasse na cidade e matasse as pessoas, ele tinha sangue nas mãos. Isso tem uma grande aplicação para nós. Você com seus familiares, você com as pessoas que colocam no seu caminho, se você nunca falar de Jesus para elas e elas morrerem sem Cristo Jesus, é claro que a sua salvação está garantida porque você é salvo, mas talvez você pode ser repreendido pelo Senhor porque você tinha condições de dar uma mensagem de salvação, um alerta, um aviso, e você nunca fez. Dessa maneira também, aqueles espias já estão se eximindo, quer dizer, eles estão dizendo: nós não temos culpa se não fizerem o que nós estamos mandando fazer. Nós falamos para as pessoas do Evangelho que a salvação é só em Cristo Jesus e a condenação é por não aceitar a Jesus. Nós falamos. Se as pessoas vão aceitar ou não, aí já é a responsabilidade delas, a gente fica livre da responsabilidade. Mas nunca fuja da sua responsabilidade de falar de Cristo para aqueles que Deus coloca na sua alçada, na sua esfera de ação. Versículo 20. Também, se tu denunciares esta nossa missão, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. Bom, então aqui tem algumas exigências. Primeiro, ficar nesta casa. Segundo, jogar uma corda vermelha. Terceiro, recolher os familiares para esta casa. Quarto, não sair da casa. Quinto, não denunciar essa missão. Ou seja, ela tinha que seguir exatamente o que eles estavam falando. Então vamos lá, quando a gente fala de salvação para as pessoas, a gente diz que salvação é de graça. E é mesmo. É pela graça de Cristo Jesus, é um presente. Mas existem algumas exigências para as pessoas serem salvas. Primeiro, elas precisam ouvir. Se elas não quiserem ouvir, não tem como elas pegarem o conteúdo da salvação. Então, muitas pessoas que não querem ouvir, elas já estão rejeitando a salvação, mesmo que você não pregue para elas, porque você se propôs a pregar a salvação para elas e elas não querem ouvir. Mas também elas têm que reconhecer o pecado delas. Se elas não reconhecerem o pecado delas, não adianta. Elas podem até gostar da figura, da pessoa de Jesus Cristo, mas se elas não reconhecerem que elas são pecadoras e que merecem a condenação e que só podem ser salvas através de Jesus, elas não serão salvas. E elas precisam aceitar. Elas não precisam apenas entender, mas elas precisam aceitar.
Meus irmãos, é muita responsabilidade de vocês acharem que vocês salvam pessoas. É muita responsabilidade. Os espias não tinham garantia nenhuma que a Raquel e Raquel não, Rebeca, tudo com R, a Raabe. Os espias não tinham garantia nenhuma que a Raabe seguiria todos esses passos. Eles estão oferecendo. Se ela vai seguir, se os familiares vão seguir, isso é com eles. Os próprios anjos falaram para Ló, as filhas e a esposa e os genros, para eles saírem da terra. Os genros já nem quiseram, né? Ficaram debochando de Ló. As filhas e Ló saíram, e a esposa também, só que a esposa olhou para trás. O anjo falou para não olhar para trás. Então você não pode garantir a salvação das pessoas. Você pode garantir que você vai falar o Evangelho, mas a salvação obtida vai ser com eles. Versículo 21. Raabe respondeu: eu concordo. Então ela deixou que eles fossem embora e Raabe amarrou o cordão vermelho na janela. Aqui aconteceu o crer. E esse é o versículo que nós podemos dizer que Raabe creu. O crer precisa ter uma evidência. Quando as pessoas creem, precisa ter uma evidência. A palavra do Senhor diz em Romanos capítulo 10: se com a tua boca confessares e com o teu coração creres que Jesus é o Senhor e tudo mais, aí será salvo. Então ela creu. Nós podemos dizer que temos a evidência de que ela creu quando ela joga aquele cordão de escarlata na janela. Aí mostra que ela creu. Abraão creu quando ele saiu da terra. E dessa maneira nós podemos ampliar esse ensino e falar que as pessoas creem quando elas fazem alguma coisa. O Senhor Jesus disse em João capítulo 6: se não comerdes da minha carne e não beberdes do meu sangue, então essas pessoas não têm a vida eterna. Então eles têm que fazer a obra. Nós somos salvos por obras? Claro que não por obras de justiça nossa. Mas nós temos uma obra, e a nossa obra é crer, Jesus falou. Porque eles falaram: mostra-nos qual é a obra, o que nós temos que fazer. E ele disse: a obra é esta, crer naquele que me enviou. A Raabe mostrou que ela creu quando ela jogou aquele cordão de escarlata à janela. O que eu achei bem interessante é que ela não pensou assim, pelo menos ela não agiu assim, né? Bom, vamos fazer as contas. Eles vão até depois do Jordão, eles vão se preparar ainda para depois entrar. Quando eles estiverem aí entrando, quando eu ouvir a movimentação, aí eu jogo a corda. Não, assim que eles saíram, ela já jogou a corda. Isso mostra que ela levou bem a sério essa questão. Hoje é o dia da salvação. Eu fico pensando que algumas pessoas precisam de um estudo da palavra de Deus, algumas sessões de estudo para crer, para entender, mas outras pessoas não. Com poucas palavras, elas já entenderam, e olha só, por que não crer? Eu creio. O Filipe, não é, que abordou o eunuco lá na carroça, né? Aí chegou um momento que o eunuco fala: aqui tem água, o que me impede de ser batizado? Como se diz, vapt-vupt, né? Não tem mais o que fazer, agora é o momento. Então, pessoas decididas assim, elas nos impressionam, porque a gente vê muita enrolação, não é, meus irmãos?
A gente vê muita enrolação. Em muitos aspectos, um crente para obedecer, alguém para fazer a vontade de Deus, alguém para ser salvo, alguém para se decidir para um batismo, muitas coisas. Claro, e nós também. Mas nós vemos muita procrastinação. Há um ditado espanhol, todo mundo sabe o que é procrastinação? É deixar para depois. Deixar para depois. Então, tem alguns assuntos que a gente vai deixando para depois. Deixando para depois. Um ditado espanhol diz: a procrastinação é a ladra do amanhã. Porque a procrastinação, ela sempre usa uma palavra, amanhã. A procrastinação, ela joga para amanhã, mas na verdade ela está roubando o seu amanhã. Porque provavelmente você está acumulando coisas. E vai acumulando, e acumulando. E você está sempre roubando o seu próprio amanhã. A procrastinação é ladra do amanhã. Mas Raabe não teve isso não. Não teve procrastinação. Ela confirmou as palavras, que assim seja, despediu, eles foram e ela já jogou o cordão de escarlata à janela. Versículo 22. Foram-se, pois, e chegaram ao monte, e ali ficaram 3 dias, até que voltaram os perseguidores, porque os perseguidores os procuraram por todo o caminho, porém não os acharam. Outra dúvida ou curiosidade que eu tenho, quem sabe o Ronaldo responde de novo, né? E esse cordão aí na janela? Eu não sei se isso tinha algum significado e se seria comum, um cordão assim pela janela. Eu não sei. Será que aquilo não ia levantar suspeita nenhuma? Porque isso daí é marcação para alguém? Bom, lá em São Paulo, quando todo domingo de manhã subia aqueles balões explodindo os fogos, né? Aquilo não era só porque os balões são bonitos e pessoas querem soltar balão. Vocês sabem para que é, né? Aquilo é um aviso. O nosso produto chegou. Que produto é esse? Quem sabe o perfume da Avon, né? Natura, né? O nosso produto chegou. Então é a maneira que eles têm de avisar. Então aquele cordão era um aviso, mas será que aquilo ia levantar suspeita? Eu não sei se aqui tem um texto que fala sobre descer e subir na casa por cordas. Será que não tem um versículo assim? Na Bíblia ou em Josué? Não, é aqui no capítulo 2. Será que os espias subiram até a casa dela em cordas? Eu me lembro até que eu mencionei acho que não. Eu mencionei sobre Paulo, né, descendo no cesto por cordas. Eu estava pensando que nesse capítulo tinha alguma coisa assim de cordas. Talvez tivesse escada já naquela época, né? A hora que eles vão esconder, eles sobem, mas não quer dizer que é corda. Não fala, né, de cordas. Ela guardava as coisas para fazer corda lá, mas não que usou de corda. Estou no versículo 12 e não fala nada de corda. Tá bom, então eu não sei se era incomum cordas penduradas assim na janela, mas é outra curiosidade nossa, né? Podia ser que ela falava assim, é para secar a corda. Peraí, eu acho que o Rafael está mostrando alguma coisa ali. Aqui. Mas vocês não enxergam ali? É tão bom, Serão. O que está acontecendo com o óculos de vocês? Então ela os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa que residia estava sobre o muro da cidade. Olha, é aqui mesmo, então versículo 15. Então pode ser, eu não sei, aqui, né, mostrando que pessoas descendo por cordas.
pode ser que não fosse tão incomum pessoas usarem cordas, né? Tá aí. Versículo 22. Eles ficaram 3 dias para despistar, né? E o versículo 23 agora. Deise, acabei não prestando atenção no que você Não, falou. era só uma ideia. Não, mas fala aí. Não, o Josinho falou que fazia corda, não é isso? Na casa dela, ela guardava o material daí, que se eu acho ela que fazia colocasse a corda. corda na janela, ela poderia falar, tô secando corda. Pronto. Mulher dá um jeito pra tudo. Exato. Por que não? Mas será que os grupos de WhatsApp não avisavam? Hã? Mas olha, a escarlata, as cordas não eram escarlata, as cordas eram provavelmente sisal ou coisas assim. Qualquer coisa que fosse escarlata, que é uma cor vermelha, Lídia, por exemplo, era vendedora de púrpura. Púrpura não é o tecido propriamente, púrpura é uma cor, ela era uma tintureira, ela tingia roupas e vendia essas roupas. Então, para uma corda ser escarlata, tem que pintar, tem que colocar em solução. E por que não? Essa corda está secando, né? Não, mas elas estavam secando onde eles esconderam. Eles esconderam embaixo das coisas secando. Essas são as canas, Que palha. fazia o linho. Hã? Que fazia o linho. Que Que fazia a linho. corda. Sim. A corda que eles desceram era de escarlata. Então, quer dizer, ela era uma casa diferenciada. Então, a corda dela ser mais vermelhona, até hoje assim, vai para o Iguaçu, vê luz amarela, vermelha, azul. Pronto. Né? Então, geralmente é meio escandaloso. Então, não vê nada mal. Agora, a corda podia ficar lá. Se não tivesse também, quando aquele povo passou o Jordão e parou lá e ficou 7 dias fazendo bagunça lá em frente, e se eu sou ela, eu ponho umas 3 cordas lá. Para eles verem. Ué. 23. Assim os 2 homens voltaram, desceram do monte, passaram, aqui não fala passaram o quê, mas passaram o Jordão e vieram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo quanto lhes aconteceram. Isso mesmo, passaram o quê? Passaram o Jordão. Aí o Ronaldo vai decidir como que eles passaram. Foi no nado, foi na jangadinha, como é que foi? Eles moravam já nessa cidade ali há meses, então possivelmente eles não foram na sequência rápida que nós estamos lendo, né? Sim. Será que Josué ficou contente com tudo que ele ouviu? Versículo 24. Disseram a Josué: certamente o Senhor tem dado toda esta terra nas nossas mãos, pois até todos os moradores estão atemorizados diante de nós. Atemorizados ou desmaiados, que também foi usado aqui no texto, né? No versículo 9. É tão bom quando pessoas vêm de viagem e tiveram boas experiências, né? É interessante quando alguém vem de alguma jornada, de alguma aventura, de alguma viagem, de algum negócio, a pessoa quer falar. E quem está em casa tem que ouvir. E eles estão animadíssimos, porque não foi Josué quem falou, eles disseram a Josué: nós estamos animados. E eles estão animados com a coisa certa. Deus deu essa terra para nós. Os discípulos que foram em comissão, a comissão que Jesus deu para eles, eles voltaram e muito animados também. Só que eles vieram animados com o motivo errado. Em vez de se animarem que pessoas estavam sendo salvas, eles se animaram com o quê? Até os demônios se submetem a nós. Eles estavam animados com o poder deles diante dos demônios. O Senhor Jesus jogou um balde de água fria. Falou: vocês têm que estar animados porque os seus nomes estão escritos no céu. Nós precisamos nos animar com os projetos que Deus coloca na nossa vida. Então é isso. Como buscar proteção? Esses homens buscaram a proteção. E você? Você busca a proteção de Deus? E aqui estão algumas ferramentas que nós temos. Oração. Ore. Você vai fazer alguma coisa? Ore. Peça a Deus para te proteger. Não, isso aqui é tranquilo.
Isso aqui eu faço de olho fechado, já fiz muitas vezes, mas pode ser que dessa vez dê tudo errado. Então, ore a Deus. Leia a Bíblia também. Na palavra de Deus nós temos várias vezes: não temas, ser forte e corajoso, não te espantes, o Senhor pelejará por vós. Nós temos várias promessas na palavra de Deus, isso te anima a proteção. E também calcule os prejuízos antecipadamente. É muito importante, quando a gente vai fazer alguma coisa, a gente já calcule que pode ser que tenha algum prejuízo. Vamos calcular que nem tudo sai conforme a gente planeja. Então é muito sábio quando a gente faz isso. Parece que os pedreiros, sempre que eles vão assentar um piso, obrigatoriamente eles já descontam ali 10%, não sei se 20% do piso, do revestimento. Por quê? Porque tem os cantos, tem que cortar, vai perder. Então, assim como numa construção, para construir uma torre, como Jesus diz, nós precisamos calcular. Então Josué ele não mandou 2 espias lá de qualquer jeito. Certamente ele deu todas as instruções e eles tiveram sucesso por causa da proteção de Deus. Deus abençoe os irmãos, aguardem sempre o melhor momento, orem ao Senhor e Ele vai dar sabedoria para cada um. Amém? Amém. Nosso Deus, obrigado porque a Tua palavra nos incentiva através das histórias e nós nos identificamos com aqueles que creem. Outras vezes nos identificamos com aqueles que não creem. Pedimos ao Pai que o Senhor nos abençoe, nos ajude a sermos piedosos, olhando para a Tua palavra e seguindo o rumo dessa vida conforme o Senhor quer. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.